Em dezembro de 2003, os policiais de Nova Jersey prenderam um suspeito que não era muito provável. Ele não era um criminoso conhecido, não era um fugitivo, não era alguém agressivo, não era alguém que fazia mal para outras pessoas, ele era um enfermeiro. Seu nome era Charles Cullen. Ao longo de 16 anos, ele trabalhou em vários hospitais na Nova Jersey, na Pensilvânia, e durante esse período ele confessou ter matado dezenas de pessoas dentro dos hospitais. Porém, os investigadores acreditam que esse número pode ter chegado a centenas. Se essas estimativas estiverem certas, o Cullen pode ser um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos. Sua história inspirou o filme The Good Nurse, ou Enfermeiro da Noite, na Netflix, lançado em 2022. Vamos falar sobre enfermeiros? Eu sou uma pessoa que morre de medo de hospital, eu já quebrei o braço 3 vezes e a última foi exposta. Não foi nada agradável. E eu lembro que a última vez que eu quebrei o braço eu fui direto pra cirurgia, porque foi exposta, né? Eu não lembro do sofrimento em si, mas as 2 primeiras vezes eu lembro certinho do médico voltando o meu braço pro lugar. E o barulho do osso. Oh, hell no! E eu tenho muito medo desde então. De médico, de enfermeiro, de hospital, de tudo. O médico tava arregaçando meu braço. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto medo. E como eu mencionei pra vocês, os crimes do caso real que eu vou contar hoje, sim, esse é mais um caso real que virou filme, todos aconteceram dentro do hospital. Esse é um caso que me dá muita raiva e eu vou contar aqui pra vocês e apresentar algumas diferenças entre o filme e os casos reais, assim como eu fiz como o Zodíaco no outro vídeo dessa série. Charles Cullen nasceu em 22 de fevereiro de 1960 em Nova Jersey. Era o caçulo de 8 irmãos e descrevia sua infância como triste e solitária. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 7 meses de idade. Anos depois, sua mãe morreu em um acidente automobilístico. Ainda criança, ele realizou a primeira tentativa de suicídio e essa tentativa iria se repetir muitas vezes ao longo da sua vida. Depois que ele abandonou os estudos, ele ingressou na Marinha dos Estados Unidos e permaneceu lá por alguns anos. E depois que ele deixou a Marinha, ele decidiu seguir carreira como enfermeiro. Mas ele tomou essa decisão sem tratar a sua instabilidade emocional, né? Pra que ir procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando você pode fumar um cigarrinho? Em 1987, Cullen começou a trabalhar em um hospital em Nova Jersey, onde os investigadores acreditam que ocorreram seus primeiros assassinatos. Ele se utilizava de alguns medicamentos hospitalares para causar overdose nos pacientes. Os 2 medicamentos principais que ele utilizava eram digoxina e insulina. A digoxina é um medicamento usado para problemas cardíacos. Em doses elevadas, pode provocar arritmias graves, parada cardíaca e morte. E o outro medicamento seria a insulina, que eu acredito que seja o medicamento mais comum e vocês conheçam, mas causa a queda significativa de açúcar no sangue. E aí pode gerar confusão mental, coma ou a morte. Muitas das vítimas do Cullen estavam hospitalizadas, mas sem risco iminente de morte. Ou seja, era coisa simples. Às vezes as pessoas chegavam com o braço quebrado e saía morta do hospital. Mesmo assim, mesmo sendo muitos casos e mesmo sendo muito estranho que pessoas sem risco nenhum estivessem morrendo, muitos desses óbitos foram dados como naturais ou como complicações clínicas. Com o passar do tempo, por ter muitas mortes acontecendo, os hospitais começaram a suspeitar do Cullen, mas, ao invés de procurar a polícia e começar uma investigação, eles só tiravam ele do cargo, do emprego, e ele ia em outro hospital e conseguia um emprego novo. E esse é um dos aspectos mais chocantes desse caso, não só pelo número de mortes, né, que ninguém sabe ao certo, mas sabem que são muitos, mas sim porque os hospitais não fizeram nada. Todos os hospitais por onde ele passou, todos eles suspeitaram do Charles, mas nenhum deles foi até a polícia para contar o que estava acontecendo. Por medo de processos, por medo de danos à reputação do hospital. Ninguém cria um alarde, como que é o nome? Uma exposição negativa na mídia. Então, na maioria dos casos, ele só recebia uma recomendação neutra, ia para outro hospital e conseguia um novo emprego. E essa falha sistêmica permitiu que ele passasse por muitos hospitais ao longo de 16 anos da carreira dele.
Em nenhum momento ele foi impedido de trabalhar. Até que em um dado hospital, o último que ele trabalhou, o Somerset Medical Center, ele conheceu a Amy, uma mãe solteira que enfrentava graves problemas cardíacos e continuava a trabalhar para sustentar sua família. E para manter o plano de saúde para que ela mantesse o tratamento dela. Porque eu não sei se vocês sabem, mas SUS só tem no Brasil. Ela o considerava um colega gentil, prestativo, solidário e confiável. Em 2003 foi quando o número incomum de mortes começaram a chamar a atenção das autoridades. Exames toxicológicos revelaram níveis anormais de medicamentos em algumas vítimas, e a investigação começou a funilar até chegarem no Charles. E mesmo assim permaneceram sem a cooperação adequada dos hospitais, afinal de contas ninguém queria se envolver com escândalos públicos. Os investigadores precisavam de alguém próximo ao suspeito. Foi então que a Amy decidiu ajudar os policiais. Ela conversou com Cullen diversas vezes enquanto a investigação rolava, em busca de uma confissão ou até de alguma pista, e isso em colaboração com os investigadores. E essas conversas foram fundamentais para eles obterem evidências suficientes para condenar o Charles, e futuramente ter a sua confissão. Ele foi preso em dezembro de 2003 e assim que ocorreu a sua prisão, ele já começou a confessar os seus crimes. Mas ele mentiu o número de vítimas, então começou com poucas e foi aumentando gradativamente até que em uma dada entrevista ele mesmo confessou que nem lembrava quantas vítimas tinham sido. No fim, ele fez acordo com os promotores e se livrou da pena de morte. Ele foi condenado por múltiplos assassinatos em Nova Jersey e pegou várias prisões perpétuas. E permanece preso até hoje. As principais diferenças que a gente vê entre o caso real que eu contei pra vocês e o filme O Enfermeiro da Noite da Netflix é que no filme o foco principal não fica na história do Cullen e na vida que ele teve antes do último trabalho no hospital onde a Amy trabalhava. A história foca bem mais na Amy. Como eu já citei pra vocês no caso do Zodíaco, esse filme tem a mesma situação de que tudo que o Cullen fez durou 16 anos. E no filme, por conta da pressa, para contar a história, acaba sendo um período mais reduzido. E a história fica um pouco mais corrida. No filme também eles diminuem os casos, até para ter uma narrativa mais fluida, e envolver melhor a Amy nesse caso. E as vítimas que aparecem no filme são mais fictícios do que comparado com os casos reais. No filme eles dão a certeza de como ele fazia, furando as bolsas de soro, mas a realidade é que eles suspeitam que ele fazia isso, não tem certeza se era isso mesmo. Eles suspeitam que ele tenha furado algumas bolsas de soro e injetado o medicamento dentro, porque alguns hospitais encontraram bolsas que estavam furadas, bolsas que estavam esquisitas, com um fluido esquisito dentro. Mas é só uma suspeita. No filme também a investigação é bem linear e bem rápida, como eu mencionei para vocês, mas para manter a narrativa, a gente sabe. Na realidade, demorou muitos meses e muitas vezes eles se encontravam travados, sem conseguir seguir com a investigação por conta da falha dos hospitais. Como eu mencionei para vocês, no filme a gente não vê nada sobre a vida do Cullen e vê muito pouco sobre a sua vida após a prisão também. A gente vê muito mais sobre a relação dele com a Amy do que sobre ele em si. Mas, na vida real, o Cullen passou por diversas internações e diversas tentativas de suicídio ao longo da vida dele. Os investigadores que o entrevistaram depois da sua prisão perceberam que ele sentia um sofrimento e uma emoção muito maior quando ele falava dele e da vida dele do que quando ele falava das vítimas dele. Ele também afirmou que a principal motivação para os seus crimes era para evitar o sofrimento dessas pessoas, mas isso foi invalidado pelos investigadores e pelos psiquiatras porque a maioria das vítimas não tinham nem risco de morte, então não tinha sofrimento para ele evitar. Embora nenhum psiquiatra tenha conseguido, de fato, a motivação real do Cullen, há suspeitas. A principal suspeita seja que ele nunca teve controle de nada na sua vida. Ele perdeu os pais, fracassou em relacionamentos, acumulou muitos problemas financeiros, era muito depressivo, muito solitário. Porém, lá nos hospitais ele tinha o poder absoluto. Ele conseguia fazer com que alguém morresse. E esse poder fez com que ele tivesse essa motivação para cometer os crimes. Isso é o que alguns psiquiatras acreditam que tenha acontecido. Então, alguns psiquiatras e investigadores acreditam que as mortes eram uma forma de compensar a frustração da sua vida pessoal. Existe até algumas observações feitas pelo
Charles Graeber, que foi o autor do livro que inspirou o filme, onde ele diz que, segundo algumas entrevistas e alguns registros, o aumento das vítimas bate com períodos de grande sofrimento vivido pelo Charles. Então, quando ele estava sofrendo mais, era quando ele fazia mais vítimas, o que comprova ainda mais que era uma forma de compensar a falta de controle que ele tinha na vida pessoal dele. No fim, o Cullen confessou cerca de 40 assassinatos, mas como eu mencionei para vocês, os investigadores acreditam que tenha passado dos 400, embora não tenha dado para investigar todos porque alguns hospitais fecharam, muitos não tinham mais os registros médicos da época que o Charles trabalhou no hospital. Muitos corpos haviam sido cremados, então não dava nem para investigar, para fazer a exumação e investigar os corpos. E os investigadores tiveram pouquíssimo apoio dos hospitais para essas investigações. Então, mais de 20 anos depois dos crimes, ninguém sabe ao certo quantas vítimas o Charles fez. Durante anos, todos os hospitais por onde ele passou suspeitaram dele, mas ninguém foi atrás de uma investigação. Só foi investigado e ele só foi preso porque a Amy resolveu ajudar na investigação e ajudar com o caso. O caso provocou muitas mudanças legislativas em estados americanos, o que aumentou muito mais a transparência entre as instituições de saúde e fez com que os profissionais suspeitos fossem impedidos de continuar sua vida profissional sem deixar nenhum rastro, como foi com o Charles. Então, a história de Charles Cullen não é apenas uma história de um serial killer, mas é uma história de como o sistema falhou repetidamente e conscientemente. Bom, esse foi mais um caso que virou filme, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo e comentar qual o próximo caso que você quer ver por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!